Olá, como vocês estão? Tudo bem? Aqui é o psicólogo Mário Pacheco, mais uma vez nessa série que nós temos de vídeos, né, a respeito de dependência química. Cada dia um temazinho diferente, para ir ajudando as pessoas que estão em recuperação, para ir ajudando quem gostaria de estar em recuperação, mas ainda está usando. Para os terapeutas que trabalham com isso, para os novos terapeutas que estão acabando de se formar e que gostariam de começar a trabalhar com dependência química, enfim, para quem realmente sentir necessidade de ouvir o nosso vídeo, né? O nosso vídeo é honesto, é verdadeiro, eu trabalho com isso há mais de 40 anos. Gosto muito do que eu faço, também sou adicto em recuperação. E hoje eu trouxe um tema aqui para vocês. A gente sempre ouve muito assim: todo dependente químico é arrogante e é intransigente, né? Todo dependente químico é arrogante e intransigente. Esses comportamentos são realmente comportamentos de adictos, né? Essa questão de repetir os mesmos erros e não enxergar realmente é um comportamento exclusivo de adicto, né? A afirmação de que a arrogância e a intransigência são comportamentos de adicto, ela merece uma análise mais profunda. É verdade que esses comportamentos eles são muito observados dentro do dependente químico, né? Mas esses comportamentos não são exclusivos do dependente químico, tá? Esse comportamento é um comportamento que está atrelado à personalidade e pode ser potencializado através do uso de uma substância, mas se não estiver atrelado à personalidade também não vai ser potencializado, tá? Agora, por que a arrogância e por que a intransigência podem surgir no adicto? Podem surgir. De repente ele não era assim, mas surge isso depois que ele começa a usar uma substância, tá? E isso daí é para você que começou a usar droga ou que está usando droga, ou para você que está entrando em recuperação ou está em recuperação e para você que trabalha com isso. Primeira coisa, pode ser aí um mecanismo de defesa, tá? A dependência química, né? Ela é uma doença complexa que envolve mecanismos de negação, mecanismo de racionalização, mecanismo de justificações, né? E aí aparece essa arrogância, aparece essa intransigência como uma forma de proteger a autoestima do sujeito que está ferido. Porque assim, eu não vou conseguir usar droga se eu não mentir. Eu não vou conseguir usar droga se eu não for grosso, se eu não for mal educado. Não dá para eu falar assim para minha mãe: ó, mãe, guarda o meu prato de comida aí dentro da geladeira ou dentro do micro-ondas, porque eu vou sair, vou ali usar 10 pedras de crack e depois eu volto para jantar. Não dá para falar isso, não existe. Eu tenho que mentir, eu tenho que ser arrogante, eu tenho que ser intransigente, né? Porque é uma maneira que se descobre de evitar ter que lidar com a realidade da dependência química. A realidade da dependência química, ela é muito difícil para quem usa e para quem está perto de quem usa. Então surge aí um comportamento arrogante, um comportamento intransigente, um comportamento mal educado, né? Um comportamento de grosseria, às vezes até uma violência, para poder defender, como mecanismo de defesa, defender o uso dele, né? Pode também aparecer devido a uma impulsividade e falta de controle, né? A dependência, ela altera o funcionamento do cérebro, afetando a capacidade de tomar decisões racionais, tá? E também afeta a capacidade de controlar os impulsos. Arrogantemente eu digo não, arrogantemente eu digo sim, arrogantemente é contra realmente um sistema inteiro para que eu possa continuar utilizando
né, a minha droga de preferência e eu tento controlar a garantia desse meu desejo de utilizar droga sendo arrogante, sendo intransigente, sendo manipulador, sendo grosso, sendo mal educado, sendo violento, né? O isolamento social também, muitas vezes, a maioria das vezes, né, quase 100% das vezes, o dependente químico vive num isolamento social, né? E isso acaba reforçando, potencializando um egoísmo, né? Eu vivo só, ninguém tem nada a ver com a droga que eu uso, né? Isso são várias etapas, né, da dependência. O sujeito vai vivendo cada etapa e cada etapa vai aparecendo sintomas diferentes e diferenciados, né? Dentro da dependência química existe a compulsão, a obsessão e o egocentrismo, tá? Que são características próprias, né? A compulsão é aquele desejo, é aquela coisa que a gente chama de vontade desesperada de usar, a fissura. A fissura é uma compulsão, é o pico da compulsão, é a fissura, né? A obsessão é a cabeça falando assim, vai usar, não tem problema, vai usar. Mente, engana, seja arrogante, seja violento, faça o que tiver que fazer, vai roubar, vai se prostituir. Você tem que usar, o seu desejo tem que estar ali, né? E aí você se torna extremamente egoísta, porque ninguém vai concordar com tudo isso, né? E aí pode surgir, muito provavelmente vai surgir, né, a arrogância, a intransigência. É importante a gente ressaltar mais uma vez, nem todo dependente químico é arrogante e intransigente, tá? Eu, por exemplo, conheci muita gente quando eu estava usando, porque eu utilizei lá na Cracolândia, né? Então eu tinha as pessoas super passivas que ficavam ali no cantinho esperando alguém trazer alguma coisa para ela. E tinha os violentos, os que brigavam, os que mentiam, os que roubavam, né? A dependência, ela se manifesta de diversas formas, tá? Diversas formas, vai depender do indivíduo. Tudo isso deve ser trabalhado dentro do processo terapêutico, tá? A arrogância e a intransigência são características da personalidade, né? Resultado das experiências de vida ou de outras condições psicológicas, né? É fundamental buscar informações sobre a dependência, né? Conhecer a doença ajuda você a demistificar e a identificar os sinais de alerta, né? Às vezes o sujeito já era de uma arrogância muito grande, né? E depois, quando ele entrou para a dependência química, piorou. E às vezes ele não era e foi só um mecanismo de defesa para poder conseguir a droga. Aí os jeitos de tratar isso são diferentes, né? Você vai observar o comportamento de uma forma abrangente. Observa o seu comportamento de uma forma abrangente e você que está cuidando do dependente químico, exatamente, de uma forma que abranja todas as possibilidades, né? Porque se você analisar um comportamento de uma forma única, é só esse comportamento aqui, você pode chegar a conclusões equivocadas, tá? Então, naquele ponto eu fui assim por causa disso, naquele outro ponto eu fui assim por causa daquilo, naquele outro ponto eu fui assim por causa daquilo outro, naquela situação eu fui arrogante por causa disso, naquela situação eu fui manipulador por causa disso, naquela outra situação eu racionalizei, eu intelectualizei, eu menti, eu fui violento por causa daquilo. Isso tudo vai abrangendo a mente do dependente químico e vai criando condições dele elaborar melhor os pontos que ele tem que mudar, né? Consultar um psicólogo, um psiquiatra que possa oferecer um diagnóstico e um tratamento adequado sempre. Por quê? Porque o dependente químico tem uma
confusão de pensamentos. Olha a obsessão que eu disse aí, uma profusão de pensamentos, né? E é crucial que você tenha ajudas para você desembaralhar esse nó, pegar a pontinha e puxar, né? Para que cada caso, cada situação seja analisada de uma forma individual, né? E que você consiga ter aí um diagnóstico e um tratamento adequado, né? Existem possíveis explicações para a arrogância, né? Principalmente para a arrogância, né? Por exemplo, vamos lá, padrões de comportamento. Muitas vezes nossos comportamentos são moldadas por experiências do passado e por crenças que nos limitam. Não, eu só penso desse jeito. Não, isso para mim é o correto, isso para mim é o, né? Esses padrões são muito mais difíceis de quebrar, né? Mesmo quando causam sofrimento. A gente entende muito isso, por exemplo, tem gente que gruda esses padrões de crenças limitantes ali no superego, né? É aquela coisa assim, a minha moral diz pra mim, porque a minha religião, porque a minha família, porque alguém, a minha avó, enfim, né, disse que o certo é isso. Então eu fico naquela arrogância o tempo todo, né? Uma outra coisa que traz muita arrogância também, às vezes, é a mudança, o medo novo, o medo das mudanças, né? Então, às vezes você encontra muita gente repetindo um mesmo comportamento familiar o tempo todo, mesmo aquele comportamento sendo negativo, né? Por quê? Porque está ali evitando o desconforto, que ele nem conhece se vai ter esse desconforto ou não, de ter que enfrentar algo novo na vida, né? Algo diferente. Uma outra dificuldade que acontece muito com o sujeito, que a gente pode ser um padrão que explica essa arrogância que aparece muitas vezes na pessoa, é a dificuldade em aprender com os erros, né? Porque a melhor forma da gente aprender é com os nossos erros. Eu não vou aprender com os erros dos outros, né? Os erros dos outros, normalmente as pessoas gostam muito de julgar o erro do outro, né? E essa capacidade de julgamento que nós temos, ela só serve para nós mesmos, ela não serve para o outro não, tá? Quando você julga o outro, você entra numa outra área, tá? Além da arrogância, é a área da fofoca e não é uma coisa muito legal. A gente ainda vai falar um pouco sobre isso em outro vídeo, tá? Essa questão de como utilizar o nosso julgamento, o nosso córtex pré-frontal, né? Então, a dificuldade que as pessoas têm de aprender com os seus próprios erros, né? De assumir a responsabilidade pelo seu próprio erro, gera aí uma arrogância, né? Essa falta de autoconhecimento, porque, olha, a gente nunca vai conseguir um autoconhecimento. O mais próximo que a gente pode chegar, a gente tem que dar conta de chegar, né? Porque quando eu me conheço, cada vez mais que eu me conheço, eu consigo me corrigir de uma forma melhor, né? Às vezes eu estou no meio de uma frase conversando com alguém e eu percebo que eu estou sendo arrogante, eu posso até pedir desculpas e voltar atrás, ou então ficar quieto e da próxima vez mudar o meu jeito de ser, né? Como é que eu posso quebrar esse ciclo? Vamos lá, esse ciclo primeiro, eu tenho que ter uma consciência bacana, objetiva, clara, né? Reconhecer que eu estou repetindo esses erros, reconhecer que eu tenho que mudar essa minha arrogância, reconhecer que eu tenho que mudar essa minha intransigência, né? Sempre fazendo ali uma autoanálise, né? O que me leva a agir dessa forma? Por que eu sou assim? Quais são as crenças limitantes que eu tenho que ter? Será que eu não posso pensar de uma outra forma? Será que eu não posso ser mais otimista? Será que eu não posso ser um pouquinho diferente? Até você perceber e sentir que quando você propositalmente oferecer uma mudança para você mesmo, você estará num nível de consciência melhor. Você estará realmente ali exercitando
uma forma diferente de ver o mundo e de se ver e se sentindo melhor, né? Com uma autoestima. A autoestima não é isso aqui não, gente. A autoestima não é a florzinha da minha camiseta, não. É você se sentir bem aqui dentro e saber que você está realmente sendo uma pessoa melhor. Principalmente para você. E isso está refletindo no outro, né? Desafie sempre, tá, os seus pensamentos negativos, principalmente os pensamentos negativos que você tem. Substitua esses pensamentos negativos por pensamentos positivos, por pensamentos otimistas, tá? Desenvolva novas habilidades, desenvolva estratégias para lidar com situações desafiadoras. É um desafio para mim. Eu não quero mais ser arrogante, eu não quero mais ser intransigente, eu não quero mais ser mal educado, eu não quero mais ser grosso, eu não quero... Não, é um desafio para mim. Não é para agradar o outro, é para mudar você. É para agradar você, né? E se precisar, busque ajuda. Busque ajuda com um profissional que possa te ajudar nesse quesito, tá? Mudar não é fácil. Mudar também não é difícil. Simplesmente mudar é possível, tá? Com persistência, com autocompreensão, você pode romper a barreira desses padrões antigos de comportamento, desses padrões antigos de discurso que você tem e construir um futuro melhor para você, né? Digamos assim, até um futuro mais feliz, mais light, mais tranquilo, né? Tem uma frase muito interessante que diz assim: insanidade é repetir sempre os mesmos erros, esperando que dessa vez o resultado vai ser diferente, né? E essa frase se encaixa perfeitamente dentro da realidade da dependência química, quando o sujeito está ali todo dia usando droga, ou seja, todo dia repetindo o mesmo comportamento, achando que vai ser diferente. Nunca vai ser diferente, tá? Se você não mudar. É como você tentar resolver um problema matemático da mesma forma e esperar uma resposta diferente. Não vai ser diferente, tá? 2 mais 2 sempre vai ser 4. Sempre. Droga mais droga sempre vai continuar usando droga, tá? Droga mais recuperação, pronto, mudou. Tem que pensar. É importante você se lembrar que a dependência química é uma doença como qualquer outra doença e ela precisa de tratamento, tá? A recuperação, é bom você lembrar sempre também que a recuperação é possível com um tratamento adequado, com apoio, com profissionais que entendam você e que entendam a doença e principalmente com a sua abertura de mente para entender que isso é uma doença e que é possível que haja essa mudança. E que dentro dessa possibilidade, o que você espera é superar a dependência que você tem dessa bendita droga que você usa, tá? Cada caso é um caso único, né? E que o tratamento tem que ser individualizado para cada pessoa. Então você vai procurar o profissional, vai conversar com ele e vai dizer: eu quero mudar. Se coloque completamente para você e para o outro a disponibilidade da mudança. Que a arrogância vai desaparecer, a intransigência vai desaparecer. Você não tem todas as respostas certas. Pense sempre na possibilidade de você entender também o ponto de vista do outro, a ideia do outro, o que o outro fala. Por quê? Porque você, com a mente aberta dessa forma, vai ter a possibilidade de julgar e ver se realmente é melhor ou não, né? Tanto para o outro quanto para você, mas principalmente para você, tá? Então, a arrogância, a intransigência, a manipulação,
a procrastinação, a vulnerabilidade de pensamentos, tudo isso não é específico da dependência química. Todo mundo tem isso, mas na dependência química ela é potencializada, né, como um mecanismo de defesa para que você não mude. E a partir daí, quando você reconhece tudo isso, você passa a mudar se você quiser mudar, tá? Me siga nas redes sociais, conheça os meus vídeos, curte, comente, compartilhe, esteja à vontade para fazer comentários, né? Para que você realmente possa criar uma vida nova e diferenciada para você. Conheço um curso que eu tenho disponível na plataforma do Hotmart que fala sobre manuseios, técnicas psicoterapêuticas para você sair das drogas, para você ajudar quem quer sair das drogas. É um curso excelente que tem um custo-benefício maravilhoso, tá bom? Agradeço muito vocês terem me ouvido e até a próxima.